Há poucas semanas, o Copom, o Comitê de Política Monetária, aqui do Banco Central Brasileiro, estabeleceu algumas condições para que a nossa taxa básica de juros, a Selic, possa finalmente começar a cair. E essa notícia ela é muito boa, porque a queda da Selic resulta ao estímulo ao consumo, ao estímulo ali aos investimentos, ao fomento no mercado imobiliário e também no incentivo ao empreendedorismo e também para as grandes empresas. Mas, depois de tanto tempo com a taxa de juros tão alta, a pergunta que fica é: ok, o que eu devo investir agora com esse novo cenário? Bom, prepara a pipoca, a coquinha gelada, que nesse vídeo você vai descobrir tudo o que você precisa saber para investir com a queda da Selic. E para quem ainda não me conhece ou não conhece o nosso canal, eu sou o Thomas, um dos fundadores aqui do Mundo Invest e também consultor financeiro para ajudar todo mundo a investir melhor. E antes de começar esse vídeo, eu já gostaria de pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal e compartilhar com um amigo que você sabe que vai gostar dessas dicas que a gente sempre passa aqui. Ó, e se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar um brinde, um bônus aqui para você contratar a melhor plataforma de gerenciamento de investimentos do Brasil. Para contextualizar o que é a Selic, né, em vez de falar, nossa, investe nisso, a gente precisa aprender um pouquinho mais do que é de fato a Selic. E a Selic é uma das ferramentas que o Banco Central brasileiro tem para conseguir manipular, entre aspas, no bom sentido da palavra, a economia brasileira. O que é a Selic? É basicamente aqui, desculpa os economistas, mas vou tentar simplificar ao máximo para todo mundo conseguir entender de uma vez por todas. A Selic é uma ferramenta onde você vai colocar o preço do dinheiro. Ou seja, se você for buscar um financiamento, o financiamento ele sempre vai ser ali taxado principalmente pelo custo da Selic. A palavra certa não é essa, mas vamos entender aqui. Eu quero pegar uma dívida, né? Eu quero contratar um financiamento, quero um empréstimo. Ele vai te cobrar, né? O banco geralmente te cobra a taxa Selic mais algumas coisas. Ou seja, quanto maior a taxa Selic, mais caro fica o dinheiro para o dinheiro sair do banco. As pessoas têm dificuldade de pedir empréstimos, os bancos têm dificuldade de vender porque fica muito caro. As empresas, e principalmente as empresas, não conseguem evoluir nas suas projeções financeiras porque começa a ficar caro pagar as dívidas que elas tinham. Então, no momento de uma alta de uma Selic, o que acontece? O dinheiro ele fica mais escasso no mercado. Ou seja, as empresas, em vez de investir milhões em um novo projeto, preferem muitas vezes deixar milhões no banco parado ali porque está rendendo muito para eles, do que pegar, né, um empréstimo muitas vezes e o que a gente chama de alavancar a posição dela, né, construir um novo galpão, uma planta de fabricação. A empresa ela fica um pouco mais restrita. Restringindo as atuações das empresas, a gente tem menos mercadoria disponível no mercado, as pessoas compram menos e a gente acaba dando uma acalmada no mercado de maneira geral. Então, a alta da Selic, né, a Selic aumentando, geralmente a gente tem uma frenagem da nossa economia. E por que o Banco Central faz isso? Porque muitas vezes a gente vê uma aceleração ou muito forte ou um impulsionamento muito alto dos preços. Ou seja, quando a inflação está descontrolada, e a inflação é, na verdade, o aumento financeiro, né, do valor que você paga pelo mesmo produto, quando isso está acontecendo muito rápido, é preciso tirar dinheiro da circulação. Por quê? Porque você consegue frear isso. E isso parece um pouco complexo, né? Mas é que aqui a gente está simplificando bastante. A Selic é uma das ferramentas, né? A taxa de juros é uma das ferramentas que o Banco Central tem. Ele tem diversas outras ferramentas, mas não é o assunto de hoje. O importante é a gente entender que com a Selic voltando a patamares, apontando, né? Voltando ainda não, a gente está com uma Selic muito alta, mas ela apontando agora para patamares mais saudáveis, a gente consegue ver uma projeção financeira, economicamente falando, do Brasil de uma maneira muito mais positivista. E isso é muito importante. Agora, o que a gente tem que entender? Como isso vai se comportar dentro da nossa carteira de investimentos. Por que isso? Porque a gente vem de uma retomada muito forte da Selic, né? Saiu de 2% ali no meio da pandemia em 2020 e hoje já bateu ali 13,75 agora, né, na última quarta-feira o Copom anunciou uma queda de 0,5, então a gente está com uma Selic de 13,25. O que isso quer dizer, né, numericamente? Nada. Para você que é um investidor que não quer ir tecnicamente, você precisa entender um pouco mais de ciclos de mercado. E aqui é exatamente o que você precisa saber. Com essa taxa Selic já apontando ali numa queda, quais são os melhores ativos que a gente consegue ter na nossa carteira de investimentos? E o que é o bom momento agora? Pegar pré-fixados, então a taxas bem atrativas ali, um pré-fixado de 13%, de 14%, de 15%. Por quê? Porque você vai conseguir pré-fixar uma taxa saudável para sua carteira e
Vendo essa curva caindo, ou seja, todo mundo que pegar uma Selic lá na frente vai pegar uma Selic menor do que você está pré-fixando agora. Ou seja, você está garantindo rentabilidade para sua carteira a longo prazo. Isso é muito importante e está acabando essa janela de oferta. Claro que a gente ainda tem alguns meses, não é para você sair do vídeo aqui desesperado e comprar e investir em pré-fixado. Mas tenham essa noção que essa janela está acabando e deve acabar ali em termos de 6 meses dentro de um horizonte ali de investimentos. Então, pré-fixados estão em alta, é um produto que a gente tem falado bastante aqui no Mundo Invest. Um outro veículo é o IPCA+. Então, todo mundo que tem um investimento ali atrelado à inflação protege o seu poder de compra, né? O poder de aquisição. Isso é muito importante, porque a gente já vê também uma diminuição nas taxas do IPCA+. A gente vê o Tesouro Direto diminuindo, né? Passou ali, o IPCA+, antigamente tinha IPCA+ 5.7, 5.6, 5.2, hoje já está um pouco mais espremida essa taxa. Então também são ativos que hoje estão valorizados no mercado para você começar a investir, que a gente prevê ali dentro da nova curva de juros que está sendo montada a curto, médio prazo, para que esses ativos tenham mais rentabilidade real na sua carteira. Agora me fala, antes de continuar, essas dicas estão sendo boas para você? Você está aprendendo alguma coisa? Se sim, deixa seu like aqui que isso ajuda bastante a gente a atingir outras pessoas e levar a educação financeira cada vez mais longe aqui no Brasil. Voltando agora para o nosso vídeo. Um outro ponto do mercado também são os fundos imobiliários. A gente tem que tomar um pouco de cuidado agora, porque os fundos imobiliários eles têm duas categorias, os de papel e os de tijolo. Basicamente, os de papel, a gente tem que ter um pouco mais de atenção agora. Por quê? Porque eles estavam em alta, eles ainda estão em alta, não estou dizendo que eles não estejam, mas dependendo de como a curva de juros se comportar, eles podem ter uma deficiência agora em termos de pagamento de dividendos. Por quê? Porque os créditos desses papéis, né, os papéis que eles estão investindo, provavelmente são indexados ali em um CDI mais alguma coisa. Ou seja, se a Selic está caindo, provavelmente a rentabilidade desse fundo também irá acompanhar a queda da Selic. E o que a gente enxerga aqui no Mundo Invest? Que existem ainda bons fundos de papel, mas provavelmente a gente deve fazer uma migração natural. E aí, de novo, uma janela de tempo bem aberta, aí, 6 meses no mínimo para a gente fazer essa rotação, que a gente vai começar a trocar ali os fundos de papel para fundos de tijolo. Por quê? Porque a gente vê que a economia real deve ser acelerada. Ou seja, as empresas contratando mais pessoas, eu sei que a gente trabalha muito no modelo híbrido hoje, a gente vê, por exemplo, as lajes corporativas voltando a terem todas as suas lajes ocupadas. A gente vê os shoppings também lotados. Acho que se vocês forem em qualquer shopping hoje, vocês vão ver que tudo está lotado. Ou seja, as pessoas estão voltando a consumir, estão voltando a gastar dinheiro, principalmente nos shoppings. Ou seja, fundos imobiliários de shoppings já tem ali uma perspectiva bem mais positiva. Galpões logísticos também, a gente vê a economia sendo retomada, as pessoas consumindo mais. Isso também vai trazer mais benefícios. Então a gente também vê dentro de fundos imobiliários essa pequena movimentação, que nem eu disse aqui, reforço. A gente saiu de 13,75 para 13,25, não é uma mudança muito grande, não vai ser do dia para a noite que a gente vai fazer o giro de carteira, mas a gente já vê a curto e médio prazo essa nova Selic se moldando e moldando a economia brasileira. E o investidor inteligente hoje que conseguir fazer boas alocações e uma estratégia de realmente acoplar isso na sua alocação, com certeza terá uma grande vantagem. Além disso também, a gente tem a parte de fundos de investimento. A parte de fundos é muito legal. Por quê? Porque em vez de você fazer, né, o que a gente chama de stock picking, que é a escolha do ativo especificamente, stock picking para ações, mas também você pode fazer um, entre aspas, stock picking de renda fixa, né? Ah, eu quero um CDB tal, eu quero uma LCI tal, eu quero uma debênture tal. Você pode terceirizar isso para um gestor profissional. Ou seja, através dos fundos de investimento, você não precisa ficar gastando tempo escolhendo os melhores ativos. Você pode, através de bons fundos, boas gestoras, terceirizar isso, a sua escolha, pagar uma pequena taxa, obviamente o gestor e sua equipe têm que ser remunerados por isso, mas você consegue portabilizar a decisão para eles. E é legal que também, dentro da seara de fundos de investimento, você tem uma grande facilidade que é a tributação. Se você escolher os ativos ali manualmente, você é o responsável por fazer toda a parte tributária e gestão. Já na gestora, eles são responsáveis por isso, você só aplica e resgata o seu dinheiro. Outro ponto muito importante para o mercado é, com a queda de juros, as ações tendem a ser mais valorizadas. Por que isso? Porque antigamente as empresas estavam um pouco mais estagnadas, que nem eu falei, elas
qual que é a vontade das empresas entre investir 1 milhão num depósito novo ou investir 1 milhão no banco mesmo, que está te retornando 13% ao ano sem nenhuma dor de cabeça? Ou seja, o investimento dentro da empresa tinha que ser muito bom para de fato valer a pena correr o risco, investir ali, do que deixar o dinheiro no banco. Hoje, com a taxa já sendo um pouco mais atenuada, a gente consegue ver alguns projetos já serem retirados da prateleira ali e começarem a serem implementados ou pelo menos voltarem às mesas de discussões ali dos grandes conselhos. Isso é muito legal porque tende a valorizar as empresas. As empresas já começam ali um movimento de aumentar os recursos humanos, a escalabilidade do negócio. Isso é muito legal porque vai aumentar receitas, vai aumentar ali as margens. Isso é muito importante para que as empresas valorizem. E uma outra coisa, focando um pouco mais na análise fundamentalista das ações, a gente viu depois da pandemia, né, quando começou a ter uma alta expressiva da Selic, que o custo financeiro da empresa começou a ficar muito caro. Por quê? Porque ele tinha que pagar as dívidas que eles tinham atreladas à Selic. Uma vez que a Selic está diminuindo, quer dizer que o que eles vão pagar aos bancos também diminui. Ou seja, eles vão ter, além de uma oportunidade de investimento, um respiro financeiro. Ou seja, todos os múltiplos, basicamente, vão começar a dar uma esticada. Ou seja, as empresas, de ponto de vista fundamentalista, começam a ficar um pouco mais baratas, mais em conta. E é onde a gente vê que provavelmente deve ter uma corrida de mercado, onde a gente tem ali uma alta expressiva. Aí, eu tô falando aqui de 12, 24 meses, tá? Não é do dia pra noite, não é imediato, não é... Pô, Thomas, você falou que ia crescer 100% aqui em minha ação, passou 3 dias e não foi pra frente. Calma, gente. Esse ciclo econômico, ele é lento, ele é devagar, ele demora seu tempo até que todo mundo entenda que a Selic de fato vai reduzir para um número saudável, que a inflação vai estar controlada, que o risco político está ou não, né, controlado. Tudo isso influencia. A gente também vê situações fora do Brasil que também podem atuar em cima da nossa economia. A gente vê fechamento ou abertura de um mercado da China específico, a gente vê a China importando ou parando de importar minério de ferro, como é que o barril do petróleo está sendo precificado. Tudo isso também influencia na nossa economia. Mas é importante a gente entender que a taxa da Selic baixando para patamares saudáveis, entre 8% e 10% ao ano, é um sinal muito importante para a gente começar a diversificar cada vez mais o nosso portfólio com inteligência. E o legal disso é que no Mundo Invest você consegue bolar a sua estratégia de investimentos através da sua carteira ideal. O que isso é? Basicamente a gente vai entender com você, e vocês podem fazer sozinhos ou com o auxílio dos nossos especialistas, uma carteira personalizada para você. E dentro dessa carteira você vai colocar a sua estratégia. E aí, independente do ciclo de mercado, a sua estratégia está montada. E a gente tem diversos artigos e diversos estudos que falam que uma carteira bem diversificada, e não é ultra pulverizada com vários ativos, uma carteira diversificada com estudos, com teoria, ela geralmente entrega mais potência de retorno com menor risco do que ficar acoplado simplesmente a uma renda fixa ou a renda variável. Então, através da diversificação, mantendo a disciplina de fazer os rebalanceamentos, ela traz um resultado muito positivo a longo prazo. Isso é muito importante, porque no Mundo Invest você tem essa funcionalidade de graça para vocês. Mas se vocês quiserem não só essa ferramenta da carteira ideal e do rebalanceamento, mas todas as outras funcionalidades, a gente tem um acesso premium, que aí é bem tranquilo, é só fazer a aquisição ali, tem um preço bem interessante. E aliás, para você que já chegou aqui nesse ponto do vídeo e quer mudar a sua vida financeira, vou deixar um cupomzinho para você aqui, Mundo10, para que você tenha já um benefício logo de largada para conseguir organizar a sua vida financeira e também investir com inteligência. Já deixei separado aqui mais um vídeo para você conhecer um pouco mais sobre o que fazemos aqui e também como investir cada vez melhor. Eu sou o Thomas, seja bem-vindo ao Mundo Invest e bons investimentos.